Você já reparou que quando olha para o céu, está vendo o passado? A luz que toca seus olhos pode ter partido há milhares ou milhões de anos, e a estrela que a emitiu pode já nem existir mais. Nesta noite, vamos viajar no tempo sem sair do lugar, seguindo raios de luz que atravessam galáxias, civilizações e eras esquecidas. Deixe a mente flutuar entre constelações, mitos e descobertas que reescrevem o que pensamos saber sobre o universo e sobre nós mesmos. A luz que chega agora dos confins de Andrômeda começou a fugir há 2,5 milhões de anos, quando os primeiros hominídeos ainda aprendiam a bater pedra contra pedra para fazer um talho. Imagina, enquanto um Australopithecus afastava a selva com um galho, um fóton despedia-se da estrela-mãe, sem saber que um dia haveria um olho humano para o apanhar. Não era luz qualquer. Vinha de um sistema binário que já então agonizava, uma dança de 2 sóis que se roíam mutuamente até ao último brilho. Eu sei isto porque, na noite passada, encostei o olho ao telescópio caseiro que montei no terraço e durante 3 segundos senti o tempo a abrir-se como uma flor de gelo. O fóton cruzou o vácuo, deslizou pela atmosfera, furou a poluição luminosa de Lisboa e estourou na minha retina com a delicadeza de uma recordação que não sabia que tinha. Nesse instante, não estava mais em 2024. Estava numa savana que cheirava a terra queimada e a folha verde. Ouvia passos pesados de um quadrúpede que nunca mais existiria. A luz é uma máquina do tempo, só que não avisa quando liga o motor. Lembro-me de ter lido, numa revista amarelecida da Biblioteca Municipal, que a galáxia de Andrômeda está a aproximar-se da nossa a uma velocidade de 110 km por segundo. Parece muito, mas é tão devagar que só a dor é mais lenta. Mesmo assim, o encontro será brutal. Daqui a 4.000 milhões de anos, as 2 espirais colidirão como navios que se procuram há séculos, e no choque nascerão novas estrelas, novos mundos, novas trevas. A luz que eu recebi ontem é, portanto, uma mensagem de uma parente que ainda nem sequer partiu para a guerra. Ela avisou-me, sem palavras, que o céu que conheço é apenas uma fotografia de família tirada no dia do batizado. Todos crescerão, envelhecerão, morrerão. E, no entanto, quando fecho os olhos, consigo ainda sentir o calor daquela estrela que talvez já nem exista. A ciência diz que não, que ela aguenta-se bem. Mas eu, que sou feito de carne e de dúvidas, sei que o tempo mente para nos proteger. Há 15 anos comprei um velho reflector numa feira de velharias em Loures. O vendedor, um homem de bigode grisalho que cheirava a mosto, jurou que o instrumento vira Saturno antes da guerra. Paguei 30 euros sem regatear, talvez porque na altura precisava mais de um amigo do que de um telescópio. Levei-o para casa montado no banco de trás do carro, como se fosse um cão abandonado. Durante 3 meses, ocupou o canto da sala coberto de pó, até que uma noite de agosto, quando o calor me sufocava mais do que as notícias, decidi erguê-lo ao ombro e subir para o telhado. A primeira coisa que vi foi Júpiter, uma laranja em brasa suspensa no negro. A segunda foi Andrômeda, um borrão oval que me fez baixar a respiração. Não era bonita, era assustadora. Parecia uma mancha de tinta derramada por alguém que apagou a luz antes de limpar o desastre. Mas dentro daquela nata de luz, viajavam fotões nascidos quando os homens ainda não sabiam fazer fogo. E ali estava eu, com uma garrafa de água tépida e um coração que batia mais depressa que o permitido, a receber cartas de uma galáxia que me ignorava completamente. Conta-se que, em 964, o astrônomo persa Abd al-Rahman al-Sufi observou Andrômeda pela primeira vez com olhos desarmados de medo. Descreveu-a como uma pequena nuvem
entre as estrelas de Pegaso. Escreveu o seu livro, o livro das constelações fixas, com tinta que ainda hoje cheira a cabra seca, e morreu convencido de que o céu era perfeito e imutável. Não podia imaginar que aquela mancha albergava 1.000 milhões de sóis, nem que a luz que lhe doía nos olhos vinha de um passado tão remoto que os seus próprios antepassados ainda não eram sequer sonho. Quando leio as suas palavras, sinto um aperto na garganta. Talvez eu também esteja a descrever fantasias. Talvez daqui a 1000 anos alguém leia o que escrevo e sorria da minha inocência. Mas a diferença é que eu sei, e ele não sabia, que cada fóton é um mensageiro que atravessou o inferno do vácuo para me dizer: ainda estás vivo, aproveita. E eu aproveito, mesmo que isso signifique ficar acordado até às 3 da manhã, a olhar para o nada que é tudo. A minha avó costumava dizer que as estrelas são os olhos dos mortos. Quando morreu, levei o telescópio para o jardim da casa onde ela nasceu, em Melídes, e apontei-o para o norte. A noite cheirava a alecrim e a mar salgado. Os grilos discutiam em surdina. Encontrei Andrômeda no ocular e, durante um segundo, senti que ela me olhava de volta. Não foi religião, foi geometria. A luz que me tocara começara a viagem, quando os primeiros hominídeos choravam pela mãe que perdiam. E essa mesma luz agora me encontrava num momento em que eu chorava a minha. O tempo dobrou-se, fez-se espelho, e eu vi-me simultaneamente caçador e neto, passado e presente, pó e carne. A ciência chama a isso paradoxo temporal emocional, mas eu chamo saudade, porque as palavras dos cientistas não cabem na boca de quem tem fome de abraços. Há quem use filtros e câmaras refrigeradas para captar a luz de Andrômeda em detalhe. Eu prefiro o olho nu, porque é mais injusto. A injustiça dá sabor à descoberta. Quando vejo a galáxia assim, desfocada, percebo que o universo não se importa com a minha curiosidade. Ele apenas cumpre o contrato de emitir e de partir. E, no entanto, cada fóton que me atinge carrega consigo a assinatura do lugar onde nasceu, a temperatura dos seus sóis, a composição do pó estelar, o medo da estrela que o expeliu. Eu, que mal sei assinar cheques, recebo autógrafos de astros que nunca conheci. Guardo-os na retina, onde não precisam de ser reconhecidos por ninguém. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo o rasto verde daquela luz, como se a minha cabeça fosse uma câmara fotográfica que ninguém me disse que possuía. Dizem que, dentro de cada galáxia, há um buraco negro que canta. O de Andrômeda pesa 100 milhões de massas solares e canta em notas que não ouvimos, mas sentimos na forma de um vazio que nos atravessa o peito. Quando olho para a galáxia, imagino esse monstro a mastigar estrelas como quem mastiga pastilha elástica, a sugar luz e a cuspir silêncio. E, no entanto, mesmo esse silêncio demora 2,5 milhões de anos a chegar. Ou seja, o que eu sinto não é o terror atual, é o eco de um terror antigo, talvez já apagado, talvez substituído por nova música. Esta ideia faz-me dormir pior, mas também me faz viver mais depressa, como quem corre para apanhar o autocarro que já saiu. A luz é um autocarro que nunca espera, mas que, por milagre, me deixa apanhar boleia na curva do olhar. Um dia, perguntei a uma criança da rua o que via quando mostrava Andrômeda no céu. Ela respondeu que parecia a mancha que a mãe deixou no lençol quando lhe caiu o cabelo da químio. Fiquei sem ar. A metáfora era mais exata que qualquer catálogo astronômico. Ambas são marcas de perda. Ambas são brancas que resistem à lavagem. Ambas nos lembram que o corpo é frágil e que o tempo é uma máquina de rasgar. Desse dia em diante, deixei de procurar beleza no céu.
passei a procurar sobrevivência e encontro-a sempre que o telescópio me permite voltar 2,5 milhões de anos e ver que, mesmo antes de existir a palavra esperança, já havia luz a viajar para me dizer que tudo iria continuar, mesmo que eu não estivesse lá para ver o fim. Agora, deita-te comigo neste relvado seco. Apaga o telemóvel. Deixa que os mosquitos te cantem ao ouvido, porque eles também são mensageiros de um passado que não compreendemos. Olha para o quadrante entre Cassiopeia e Pegaso. Encontra o borrão. Respira devagar. A luz que te toca agora saiu quando um hominídeo parecido contigo, mas mais peludo, ergueu a cabeça pela primeira vez e pensou que o brilho no céu era fogo. Nesse momento, o fóton iniciou a viagem para te encontrar a ti, que pensas que é apenas uma galáxia. Não é. É um bilhete de identidade que o universo te devolve, para que saibas que pertences a uma história que começou antes do fogo, antes da linguagem, antes da própria ideia de antes. E enquanto essa luz te atravessa, tu tornas-se simultaneamente o caçador que olhou para cima e o neto que olha para trás. O tempo inteiro comprime-se num segundo, e o segundo é suficiente para perceber que viajar ao passado é tão simples como aceitar que já foste outro e que ainda serás luz. A luz que me toca agora já viajou 37 séculos. Não foi de uma estrela, mas de um disco de bronze, do tamanho de uma mão aberta, enterrado numa floresta de carvalhos na Alemanha, que ainda não se chamava Alemanha. Quando o sol se pôs naquela tarde de 1999, os arqueólogos sacaram o objeto da terra úmida, e por um instante o céu pareceu cair sobre eles. Pontos dourados, desenhados ao martelo, formavam um mapa que nenhum homem deveria conhecer na Europa, de 1600 a.C. Eu estava lá, não fisicamente, mas como quem sente o peso do tempo ao encostar o dedo no metal. O arqueólogo que segurou o disco ergueu-o para o crepúsculo, e por um segundo, o bronze refletiu os astros que estavam nascendo no céu real. Orião, o casal de gêmeos, a lua minguante. A coincidência era perfeita demais para ser acaso. Desde então, não consigo olhar para o céu sem lembrar daquela noite em Nebra, Saxônia-Anhalt, onde a floresta murmura nomes esquecidos. O disco foi chamado de Céu de Nebra, mas eu ouço nele o som de uma voz feminina, talvez de uma sacerdotisa, que sabia que o inverno chegaria exatamente quando o círio despontasse ao lado da montanha mais alta do horizonte. Ela não tinha telescópio, nem latitude, nem longitude, mas tinha olhos que sabiam contar o tempo pela cor do bronze. Imagino o cheiro de madeira queimada na fogueira onde o disco foi fundido. O mestre bronzeador soprou o fogo, e as estrelas pareceram descer até a forja, dançando na superfície líquida. Ele não sabia que estava gravando o futuro. Achava apenas que estava guardando o mundo, como quem preserva o mel no fundo de um pote de barro. Mas o mundo se perdeu. O disco foi esquecido, enterrado com 2 espadas, 2 machados e 2 braceletes de ouro, oferendas para um deus que talvez nunca tenha existido. 15 séculos depois, outro homem, já com ferros e cavalos, plantou carvalhos por cima do túmulo. Os astros continuaram girando, indiferentes, até que uma pá mecânica rasgou a terra e o céu caiu de volta à luz do dia. Quando vi a fotografia do achado, senti um arrepio frio nas costelas, como se a própria Via Láctea me tocasse. Ali estavam, em minúsculas chaves de ouro, as 7 estrelas da Ursa Maior, a cauda apontando para o norte verdadeiro, com uma precisão que só o GPS moderno alcança. Na época não havia bússola, nem sextante, nem papel para anotar coordenadas. Havia apenas olhos, memória e o medo de que o sol não voltasse se o ritual falhasse. Fui até Nebra no outono passado.
A floresta estava coberta de folhas secas, que estalavam sob os pés como se fossem ossos antigos. O museu é pequeno, de vidro e aço, erguido sobre o lugar exato onde o disco foi encontrado. Do lado de fora, um carvalho centenário parece guardar segredos. Suas folhas murmuravam: "Voltem, voltem", como se quisessem que eu enterrasse o disco, de volta, para que o ciclo recomeçasse. Dentro, a luz é baixa, cor de mel. O disco gira lentamente sob um feixe de luz, e as estrelas douradas parecem piscar. Fiquei ali durante 3 horas, até o guarda dizer que ia fechar. Não consegui ir embora sem antes encostar o indicador ao vidro frio, como quem toca o ombro de um amigo que partiu há muito tempo. Naquela noite, dormi numa pousada de madeira a 7 quilômetros dali. O céu estava límpido, sem lua. Levantei-me às 2 da manhã, vesti o casaco e saí para o jardim. Levantei os olhos e, por um instante, vi o mesmo céu que a sacerdotisa viu antes de morrer. As 7 irmãs da Ursa estavam lá, exatamente onde o disco as coloca. Senti uma vertigem. O tempo dobrou-se, e eu estava simultaneamente no bronze antigo e no século XXI, conversando com uma mulher que nunca conheci, mas cuja voz eu ouvia no vento. Ela me disse, sem palavras, que o disco não era só um mapa, mas um pacto. Cada estrela gravada era uma promessa de que o céu voltaria no próximo inverno, desde que os humanos não esquecessem o acordo: observar, registrar, passar adiante. O acordo foi quebrado 1000 vezes, mas o disco sobreviveu, como se o metal tivesse memória própria. Pensei nos navegantes fenícios que, 1000 anos depois, usavam a Ursa para atravessar o Mediterrâneo. Pensei nos vikings que seguiam a cauda do dragão para chegar à Terra Nova. Pensei nos meus avós camponeses que, sem saber, ensinavam os netos a reconhecer o Mateus no céu de julho. Tudo isso estava no disco, comprimido como uma música que só se ouve quando se cala a alma. No dia seguinte, fui até o rio Saale, que serpenteia perto da floresta. Sentei-me na margem e deixei a água fria subir até os tornozelos. Lá no fundo, pediscavam pequenos meteoritos de ferro, sobreviventes de chuvas que caíram antes que o homem inventasse a escrita. Eles também vieram do céu, também carregavam mapas, mas em sua língua de silêncio absoluto. Um deles, achado ali mesmo, continha traços de irídio, a assinatura de um mundo que não existe mais, talvez o mesmo que enviou o bronze para a terra. Fechei os olhos e me perguntei: quantas mães, quantos pais, quantas crianças olharam para essas mesmas estrelas antes de dormir? Quantas delas choraram, pediram, agradeceram, amaram sob esse mesmo manto de luz? O disco de Nebra é um espelho que reflete não o rosto, mas o desejo humano de que o céu seja eterno, mesmo sabendo que não é. Porque as estrelas se movem. A Ursa vai, daqui a 50.000 anos, abrir-se em um cesto despedaçado. Sírio já não brilhará azul, mas vermelha, inchada, moribunda. E o próprio Sol, daqui a 5 bilhões de verões, apagará o disco, o rio, a floresta, a memória. Mas enquanto isso não acontece, eu posso encostar o olhar ao bronze e sentir que, por um instante, a eternidade é minha. À noite, de volta ao quarto, apaguei a luz e deixei a janela entreaberta. O vento trazia o cheiro de folhas queimadas de alguma casa próxima. Deitei-me de costas, imitando o disco, e fixei o teto escuro como se fosse o céu. Comecei a contar as estrelas que eu conhecia de cor: Betelgeuse, Rigel, Aldebaran, as 7 irmãs, a estrela do norte. Cada nome era uma sílaba de uma língua que não morre, porque vive no ato de ser pronunciada. Adormeci e sonhei que o disco crescia, expandia-se até cobrir o mundo inteiro, e sobre ele caminhavam pessoas de todas as épocas,
um pastor do Neolítico, uma freira medieval, um piloto da Segunda Guerra, uma criança de Manaus que nunca viu neve. Todos traziam em volta do pescoço um pequeno pedaço de bronze com uma estrela, como quem carrega um bilhete de identidade cósmica. Ao amanhecer, o disco encolheu outra vez, voltou ao tamanho de uma mão, e eu o segurei contra o peito, sentindo-o bater ao ritmo do coração, como se ele também tivesse medo do escuro. Levantei, empacotei a mochila e voltei para a estação de trem. O sol nascia por trás das torres de igreja, pintando o céu de rosa e laranja, as mesmas cores que o ouro antigo assume quando polido pelo tempo. No vagão, sentei ao lado de uma jovem que lia um livro de astronomia. Mostrei-lhe no celular a foto do disco. Ela sorriu e disse: "É como se o céu tivesse deixado uma selfie na Terra." Respondi que selfies são egoístas, mas o disco é um presente. Ele não quer ser lembrado, quer que a gente lembre o céu. Ela guardou o telefone e durante o resto da viagem falamos das constelações que seu avô lhe ensinara no Rio Grande do Sul, do vento que sopra no Planalto e faz as estrelas parecerem girar mais depressa. Quando desceu, deu-me um pequeno mapa estelar de papel, dobrado como uma carta de amor. Guardei-o no bolso, junto ao bilhete da museu, e senti que o disco, de alguma forma, continuava a multiplicar-se, a viajar, a fugir do esquecimento. Cheguei a casa depois de 2 dias. À noite, subi ao terraço do prédio. A poluição luminosa apagava muitas estrelas, mas a ursa ainda se mantinha firme, teimosa. Levantei o braço, imitando a curva do disco, e tracei no ar o mesmo arco de ouro que o bronze preservara. Por um segundo, senti que a mão se tornava metal, que o sangue era luz, que o coração era um forno antigo que ainda queima para nunca deixar o céu apagar. E no silêncio que se seguiu, compreendi que viajar ao passado não é mágica nem ficção. É simplesmente olhar para cima, deixar que o fóton que partiu há 3.600 anos tome seu olho e reconhecer que ele trouxe, junto com a imagem, o abraço de quem o lançou. O disco de Nebra é um abraço congelado, um até logo que atravessou eras para dizer: ainda estamos aqui, contando as estrelas para que você possa dormir em paz. O céu de julho de 1054 estava tão limpo que até os grilos pareciam olhar para cima. Eu sei porque, na noite passada, sonhei com o chinês que o observava. Um homem magro, barba rala, olhos de água parada, sentado no topo de uma muralha de adobe que hoje chamamos Xi'an. Ele não sabia que estava a morrer, mas sentia-o. A vida escorria-lhe dos dedos como areia fina. Levantou a cabeça, como fazemos todos quando o corpo avisa que o fim chegou, e viu-a. Uma estrela nova, tão brilhante que parecia ter rasgado o tecido negro com uma faca de prata. Durante 23 dias, ela não o deixou em paz. De manhã, competia com o sol, e à noite, com a lua. Ele anotou tudo num rolo de bambu que ninguém lera até eu o desenterrar num mercado de Pequim, há 3 anos, enrolado entre pau rosa e sementes de papoila. A tinta ainda cheirava a fumo de pinho quando travei o primeiro caractere. Que, o convidado. Porque foi isso que ela foi. Um convidado que chegou tarde demais para avisar que a casa já ardia. A luz que me alcançou ontem, vinda daquela supernova, viajou 9.000 anos-luz dentro de um só segundo de relógio. Não é brincadeira. O fóton nasceu quando os dinossauros ainda ensaiavam o primeiro rugido. Atravessou a poeira estelar, saltou nebulosas como quem salta poças, e entrou na minha retina enquanto eu esperava o autocarro na paragem de Alcântara, com um pacote de leite na mão e a dor de um amor que acabara de me deixar em leitura. Senti um arrepio na nuca, o mesmo que senti quando criança,
e a avó me contava que as estrelas eram olhos de ancestrais. Fecho os olhos agora e ainda vejo o clarão. Não é um ponto, é um olho que pisca, lento, como quem pergunta: ainda estás aí? Respondo que sim, mas a resposta demora 9.000 anos a regressar, e eu já não sei se estarei aqui para a receber. Comprei um pedaço do meteorito que acompanhou a explosão numa loja de colecionadores em Macau. Paguei mais do que devia, mas o vendedor jurou que o ferro viera da própria nuvem, que a estrela cuspira quando morreu. Segurei-o na palma. Estava frio, pesado, como se guardasse o silêncio de um grito que ninguém ouviu. Levei-o para casa, coloquei-o em cima do livro de receitas da minha mãe, o único que ela não queimou quando partiu, e deixei-o lá. Às vezes, de madrugada, o metal aquece sozinho, 2 ou 3 graus. Nada que um termômetro registre, mas eu sinto. É o coração da estrela a lembrar-se de bater. Já tentei devolvê-lo ao céu, atando-o a um balão. O balão estourou. O meteorito caiu no Tejo, e eu chorei, como quem perde um cão. Recuperei-o com uma vara de pesca, enferrujado, mas inteiro. Agora dorme dentro de uma meia de lã, porque até as rochas precisam de colo quando atravessam a morte. Os japoneses chamaram-na Tianguan, o guardião do céu. Os árabes, Al-Zalzala, o terremoto. Mas foi o imperador chinês que mandou pintar o dragão com a boca aberta, a engolir a própria cauda, para que ninguém esquecesse que o fim é apenas o princípio a correr ao contrário. Vi essa pintura no Museu de Xangai, atrás de Vidão Grosso, e fiquei 1 hora de pé, o suficiente para que o guarda me pedisse para afastar-me. Mas eu não conseguia. O olho do dragão era o mesmo que eu vira no céu de 1054, redondo, branco, com uma pupilazinha negra no meio que parecia um buraco para outro universo. Quando me vi refletido naquele olho, percebi que eu também era uma supernova, que a minha explosão pessoal, o desgosto, a partida, a solidão, tinha a mesma forma de um anel de gás, a expandir-se a milhares de quilômetros por segundo. A diferença é que a minha luz não chega ainda a nenhum olho, e talvez nunca chegue. Mas o anel está lá, invisível, a crescer, e um dia alguém sentirá um arrepio na nuca e não saberá de onde veio. Na madrugada em que descobri o nebuloso de Krav, não estava à procura de fantasmas. Estava à procura de um sítio para dormir. Passara a noite a pé por Lisboa, fugindo a um sonho em que a minha avó me dizia que o coração é uma estrela que esqueceu como se explode. Subi ao Jardim da Estrela, deitei-me no chão frio e olhei para cima. Lá estava ele, o olho que ainda pisca, agora fraco, como uma lâmpada de presença com a pilha a acabar. Abri a boca para gritar, mas saiu apenas um fio de vapor que subiu e se perdeu. Foi então que ouvi o eco. Não vinha do céu, vinha de dentro do peito, um bater lento, sincronizado com a pulsação da nébula. Calculei. Se a luz partiu em 1054 e o eco me chega agora, então o meu coração bate há 947 anos de atraso. Não é doença, é cronologia. E desde essa noite, sempre que me apaixono, o batimento acelera, mas nunca consegue alcançar o presente. Fica preso a meio caminho, como quem corre atrás de um comboio que partiu sem si. E eu fico ali, no cais, com a mão estendida para um futuro que já não existe. Há quem diga que a supernova de 1054 foi o que restou do nascimento de um buraco negro. Eu digo que foi o que restou de um abraço que o universo deu a si mesmo, e que nós, humanos, somos as cicatrizes desse abraço. Porque quando a estrela morreu, expeliu oxigênio, ferro, carbono, os mesmos ingredientes que temos no sangue. Somos filhos de uma explosão que ninguém convidou para a festa. E, no entanto, dançamos, cantamos, fazemos amor,
como se soubéssemos que a música vem de lá. Uma vez, num bar de Alfama, um velho tocador de guitarra portuguesa disse-me que o fado nasceu quando o olho de 1054 piscou pela primeira vez. Não o desmenti. Apenas ouvi o som da corda solta e senti o ferro a ranger dentro das minhas veias. Era a supernova a tocar o seu próprio funeral, e nós, os vivos, a bater palmas fora de tempo. Quando fechei os olhos na noite passada, fiz um pedido. Deixa-me ver o instante exato em que a luz se partiu. O sonho concedeu-me um quadro, uma estrela do tamanho de Júpiter, inchada, vermelha, a tremer como um gelado ao sol de agosto. Depois, um clarão que não faz som, porque o vácuo não tem ouvidos. O clarão é tão branco que se torna preto, e dentro desse preto nasce um novo olho, redondo, que me fita sem pestanejar. Acordei com o corpo em suor, a língua a saber a ferro, e soube que tinha visto o nascimento de mim mesmo, porque cada um de nós é uma supernova que demorou milênios a chegar ao próprio olhar. E quando conseguimos finalmente ver-nos, já é tarde demais. A luz partiu, o buraco abriu, e o que resta é o eco a bater dentro do peito, lento, insistente, como um nome que ninguém mais se lembra de chamar. Amanhã, quando o céu clarear, vou ao terraço com o meteorito na mão e vou esperar que o olho pisque outra vez. Se acontecer, vou erguer o braço e devolver-lhe o ferro, arremessando-o para cima com toda a força que me resta. Não é loucura, é devolução, porque a luz que me tocou precisa regressar ao lugar de onde nunca devia ter saído, e eu preciso ficar leve o suficiente para um dia, quando a minha própria explosão chegar, poder viajar na direção oposta, não para o futuro, mas para o passado, onde um chinês de 1054 ainda me espera com um rolo de bambu na mão, pronto para anotar que o convidado finalmente chegou e que desta vez a festa é nossa. O sol queima o meu rosto como se fosse o dedo de um deus antigo a testar se ainda sou feito de carne. Estou no meio do nada, ou melhor, no meio de tudo que já foi areia e ainda será. Aqui, a 150 quilômetros da fronteira do Sudão, o Saara ainda não decidiu se quer ser deserto ou mar. Eu caminho sobre lajes de pedra que parecem flutuar na duna, e cada passo ecoa como se pisasse o teto de uma catedral enterrada. Sob os meus pés, há círculos de rocha que alguém, ou alguma coisa, colocou há 7.000 anos, quando o Egito ainda nem sonhava em pedras grandes. Dizem que é um observatório. Digo que é um relógio de sol que marca horas que ainda não chegaram. Cheguei a Nabta Playa depois de 2 dias de jipe partido, um guia tuaregue que falava pouco e um céu que parecia derreter-se sobre nós. Quando o motor aqueceu demais, paramos. O guia, chamado Musa, apontou para o horizonte e disse: ali, os homens que sabiam o tempo enterraram o céu na areia. Pensei que era metáfora. Era literal. 10 metros adiante, um círculo de rochas negras emergia como costelas de um animal pré-histórico. Ao centro, uma laje vertical, fina como uma lâmina, apontada para o sul. Não havia inscrições, nem hieróglifos, nem marcas de machado. Só silêncio e sombra. E, no entanto, quando me ajoelhei e alinhei o olho com a laje, vi Sírius a nascer exatamente onde a pedra mandava. 7.000 anos. A estrela não se enganou. A pedra também não. Senti-me pequeno, mas não no sentido religioso. Pequeno como quem encontra uma chave antiga e percebe que a porta que ela abre é o próprio tempo. Naquela noite, dormi ao relento, enrolado num chaile que cheirava a camelo e a mirra. O céu estava tão limpo que até as estrelas pareciam respirar. Acordei várias vezes, não por medo, mas por excesso de lucidez. Cada vez que abria os olhos, o círculo de pedras estava lá,
como um anel de casamento entre a terra e o firmamento. Às 4 da manhã, uma mulher berbere que nos trouxe chá de menta sentou-se ao meu lado. Apontou para as pedras e disse: "Elas não olham para o céu. Elas lembram o céu a quem se esqueceu." Fiquei sem resposta. Ela repetiu a frase, como se ensinasse uma criança a rezar. Só muito depois percebi que se referia a nós, aos modernos, aos que precisam de GPS para encontrar o norte. No dia seguinte, escavei com as mãos. Não havia paz, nem escovas, só a curiosidade a latejar-me nos dedos. Encontrei uma pedra oval, do tamanho de um ovo de avestruz, polida como se tivesse sido beijada por séculos de vento. Quando a segurei contra o sol, vi uma linha fina, quase invisível, que a dividia ao meio. Era uma marca de solstício. O guia confirmou: inverno, verão, tudo aqui é feito de linhas que não se veem. Levei a pedra comigo. Ainda hoje está no meu bolso, junto às chaves. Quando estou nervoso, rodo-a entre os dedos e sinto o peso de milênios a acalmar-me. É o meu fidget spinner pré-histórico, mas também o meu lembrete de que o tempo é circular, não linear. Contam que os homens de Nabta Playa eram pastores, mas também astrônomos. Levavam os rebanhos a pastar nas planícies que então eram savana, e à noite sentavam-se em círculos a contar estrelas, como quem conta histórias de família. Sabiam que a chuva chegava quando a lua minguante se juntava a determinada constelação. Sabiam que o sol, no solstício de verão, nascia exatamente atrás de uma laje que hoje está partida. Para marcar o momento, enterravam uma vaca de pedra. Já encontraram 4. Eu vi uma rocha esculpida numa forma que só se percebe ser bovina se a olhar de lado. Tem olhos vazados, como se a vaca estivesse a ver o céu por dentro. Toquei-lhe a testa. Estava fria, mas não morta. Senti uma pulsação lenta, como se a pedra ainda mastigasse o tempo. Há quem diga que Nabta Playa foi a mãe de Stonehenge. Há quem ria. Eu não rio. Vi os alinhamentos. 6 pedras numa linha que aponta para o nascer do sol de 21 de junho. A margem de erro é de 1/100º de grau. Os ingleses chegaram lá há 5.000 anos mais tarde, com cordas e madeiras, e ainda assim erraram por 3 graus. Aqui não há erro. Aqui o deserto é o papel e a pedra é a caneta. Escrever no granito é mais difícil, mas a tinta não desvanece. Quando o vento sopra, ouve-se a leitura. Estivemos aqui, observamos, e não fomos os primeiros. À tarde, o calor torna-se uma entidade viva. Sente-se na pele como uma mão pesada. Procuro sombra sob uma duna e encontro um osso, comprido, talvez de hipopótamo. Confirma o que os geólogos dizem. Esta areia já foi lago. Há 10.000 anos, aqui nadavam crocodilos e bebiam antílopes. Os astrônomos pastores observavam o céu refletido na água, duplicando as estrelas, criando um espelho que lhes permitia ver o que estava por baixo do mundo. Quando o clima mudou, o lago secou, mas o espelho ficou. É o círculo de pedras, ainda refletindo o céu, mesmo sem água. Eu fechei os olhos e vi a savana a ondular. Vi as estrelas a dançarem no lago. Vi um homem de pele escura a erguer uma pedra e a murmurar: "Fica aqui, para que o céu nos encontre quando voltarmos." Nunca mais voltaram, mas o céu não se esqueceu. No crepúsculo, montei o meu pequeno telescópio portátil, um refractor de 8 centímetros que carreguei através de 3 continentes. Aponte-o para o sul. Aparece o Cruzeiro do Sul, baixo no horizonte, quase a tocar a areia. Os homens de Nabta Playa nunca o viram. Estavam demasiado a norte. Mas se o tivessem visto, teriam entendido. Todas as estrelas falam a mesma língua, a de quem espera. Regulei o foco e vi ao lado de Sirius uma pequena estrela infravermelha que não existe nos mapas.
Pensei, talvez seja a luz que eles deixaram presa na pedra, agora libertada por um olho que finalmente a reconhece. Tirei uma fotografia. Saiu borrada. Ficou perfeita. O tempo não gosta de retratos. À noite, o céu parece tão perto que se pode tocar com a mão. Estendi o braço e abri a palma. A lua cheia encaixou-se exatamente no centro, como uma moeda dentro da outra moeda. Senti o peso da prata, o frio da idade. A mulher berber disse que quando se faz isso, se está a assegurar o destino de quem nos precedeu. Mas cuidado, acrescentou, a lua pesa mais do que parece. Se a deixares cair, o passado parte-se. Ri, mas não larguei a lua. Fiquei assim durante 1 minuto, a servir de pedestal a um satélite que já viu dinossauros, babilônios, crucifixões, revoluções. E agora me via a mim, um tipo de Lisboa com a camisa cheia de areia e o coração partido de saudade de algo que nunca vivi. Deitei-me no centro do círculo. As pedras rodeavam-me como anciãos a contar segredos. Uma delas, mais alta, projetava uma sombra que apontava exatamente para o polo sul celeste. Virado para cima, via a rotação do céu. Estrelas a deslarem em câmara lenta, como tâmaras a serem puxadas por um fio invisível. Percebi que o círculo inteiro é um relógio de areia invertido. Em vez de grãos a caírem, são anos a subirem. Cada pedra é um grão que não quer ser esquecido. Eu, deitado ali, era o grão humano, o único que se move, o único que questiona. E, no entanto, senti-me parte do mosaico, uma célula viva dentro de um osso fossilizado. Adormeci e sonhei que as pedras se tornavam homens, altos, silenciosos, de olhos vazios onde se via o céu. Cada um tocava-me no ombro e dizia: leva-nos contigo, o deserto vai apagar-nos. Acordei com o sol a nascer exatamente por cima da laje vertical, como se o círculo tivesse disparado um alarme cósmico. Antes de partir, coloquei a pedra-ovo de volta no buraco onde a encontrei. Tapei-a com areia, pressionei com a palma, disse adeus. Não era propriedade, era empréstimo. O guia observou e aprovou com um aceno. Aqui, disse ele, tudo o que se leva, leva metade da alma. Deixa-a ou nunca mais dormes. Caminhei para trás, apagando as pegadas com a borda do pé, como quem apaga provas. No espelho retrovisor do jipe, vi o círculo a diminuir, a tornar-se um grão, a desaparecer. Mas sei que não desapareceu. Está dentro do meu olho direito, uma mancha de silêncio que me faz piscar sempre que vejo Sírius. E quando pisco, ouço o eco de uma voz que não é minha. Ainda estamos aqui, e o céu voltará. O vento quente do Saara sopra-me o rosto, como se fosse um sopro vindo do ventre da própria terra. Estou deitado sobre a areia fina, tão fina que parece pó de ossos, e o céu acima de mim é um mar negro cheio de ilhas de luz. Mas não são ilhas, são estrelas. E não são estrelas quaisquer. São as mesmas que brilhavam aqui há 10.000 anos, quando este deserto ainda era um jardim verde, cheio de lagoas, hipopótamos e árvores que faziam sombra para amantes que se beijavam debaixo da lua. Eu sei disso porque, quando fechei os olhos há pouco, ouvi o eco de uma risada feminina que não era minha, nem de ninguém vivo. Era a risada de uma mulher que viveu aqui quando o céu se refletia na água, e não na areia. A areia, se a deixar escorregar entre os dedos, brilha. Não é reflexo, é memória. Cada grão carrega dentro de si um microscópio de silício que já foi estrela. Já li isso num artigo que não entendi bem, mas senti na pele quando, durante uma tempestade de areia, no Saara Ocidental, o vento me cobriu como um lençol. Não doía, era como ser abraçado por alguém que não tem corpo. No meio daquela nuvem dourada, vi pontos de luz a piscar. Não eram estrelas,
Eram grãos de quartzo que, ao serem arranhados pelo ar, emitiam faíscas. Milhões de faíscas, como se o deserto estivesse a tentar recriar o céu que perdera. Fiquei ali, de joelhos, a chorar sem saber por quê. Talvez porque naquele instante percebi que o Saara é um céu que caiu e esqueceu como voltar para cima. Dizem que, há 5.000 anos, os povos do período verde africano pintavam nas rochas o que viam ao céu. Fui a Tassili Náger, no sul da Argélia, onde as muralhas de arenito são mais altas que igrejas. Entrei numa gruta que cheirava a cabra e a urina de raposa, e luzia a lanterna. Lá estavam, mãos vermelhas, estrelas de 5 pontas, uma lua cheia com um rosto de mulher. O traço era firme, como se o artista tivesse pressa de capturar o que sabia que ia desaparecer. Perguntei ao guia, um tuareg de olhos verdes chamado Abdelkader, se ele acreditava que aqueles homens sabiam que o céu ia fugir. Ele respondeu sem olhar para mim: "O céu não foge, nós é que subimos demasiado devagar." Fiquei a mastigar a frase durante horas, enquanto o sol queimava a minha nuca. À noite, quando o frio chegou como uma faca, olhei para cima e vi que as estrelas estavam exatamente onde os pintores as tinham desenhado. Não se tinham movido, mas o chão sim. Ergueu-se 3 quilômetros em 10.000 anos, como se a terra quisesse tocar o teto. Levei um saquinho de areia para casa, no bolso do casaco. Quando o abri em Lisboa, no terraço do meu apartamento, senti cheiro a alfazema e a seixo quente. Espalhei o conteúdo num prato branco e observei ao microscópio que comprei numa feira de ciências. Cada grão era um pequeno planeta. Havia crateras, montanhas, vales, até uma miniatura de Olympus Mons, que me fez lembrar Marte. Fechei os olhos e imaginei: se cada grão é um mundo, então o Saara inteiro é uma galáxia de areia, e eu, ao caminhar sobre ela, sou um gigante a pisar estrelas que explodem em silêncio. Guardei o saquinho numa gaveta, mas às vezes de madrugada ouço um ranger vindo de lá. São os mundos a bater um contra o outro, a lembrar-se de que já foram céus. Há quem diga que o deserto foi feito por uma estrela. Não qualquer estrela, mas uma que explodiu há 7.000 anos, perto de Órion, e mandou uma chuva de poeira que demorou milênios a cair. Quando finalmente caiu, cobriu a savana, secou os rios, enterrou os elefantes e deixou apenas os ossos que hoje chamamos de areia. Eu acredito nisso porque, quando estive no Erg Cheb, no Marrocos, vi uma duna que tinha a forma exata de uma espiral de galáxia. Subia de madrugada antes do sol, e no cimo senti o vento a rodar à minha volta, como se eu estivesse no centro de um ciclone cósmico. Deitei-me de costas e deixei que a areia me enterrasse até ao peito. Fiquei assim 1 hora, talvez 2, até que o primeiro raio de sol tocou a areia e ela começou a cantar. Não é metáfora. A areia, ao aquecer, emite um zumbido baixo, quase um mantra. Ouvi o meu nome, repetido vezes sem conta, numa língua que não era árabe, nem berbere, nem português. Era a língua das estrelas que se esqueceram de subir. Contam que os antigos beduínos navegavam pelo deserto usando as estrelas como bússola. Eu tentei fazer o mesmo, mas o meu GPS era o olho. Durante 3 noites, caminhei só com a lua crescente e Órion a apontar para norte. A cada passo, a areia cobria as minhas pegadas, como se quisesse apagar a prova de que eu estive ali. No 3º dia, perdi-me de propósito. Afastei-me do acampamento, deixei a água e o pão com um colega e caminhei durante 7 horas em linha reta. Quando o sol começou a poente, vi uma duna que parecia um grande ombro de mulher. Subia e no cimo encontrei um osso. Fêmur de antílope, liso, branco, com uma fenda que parecia uma constelação. Coloquei-o no chão
e alinhei os olhos com a fenda. Através dela, vi as 7 irmãs exatamente onde deviam estar. Nesse instante, percebi que o deserto inteiro é um osso gigante e que eu, ao caminhar sobre ele, sou a medula que ainda pulsa, a memória que ainda lembra que já foi céu. À noite, no acampamento, o fogo de camelos secos crepitava como estrelas a morrer. Um beduíno velho, chamado Muhammad, contou-me que a sua avó costumava dizer que, quando morremos, não vamos para o céu. O céu desce para nós. As estrelas caem como granizo, disse ele, e cada uma que toca o chão vira um grão de areia. Quanto mais mortos, mais deserto. Perguntei-lhe se havia areia suficiente para todos nós. Ele sorriu, mostrou os dentes dourados e respondeu: só se o céu continuar a morrer. Fiquei a olhar para as brasas durante horas, a imaginar o céu como um grande saco furado, a pingar luz que se apaga ao tocar a areia. Quando finalmente dormi, sonhei que o meu corpo se desfazia em grãos e que cada grão era uma estrela que eu tinha esquecido de observar. Acordei com o coração a bater no ritmo das dunas, um compasso lento, de 1000 anos por batida. Levei o osso do antílope comigo. Está aqui, ao meu lado, enquanto escrevo sob o céu de Merzouga. Às vezes, coloco-o sobre a cabeça como uma coroa e deito-me de costas. As fendas alinham-se com as constelações e eu torno-me um mapa vivo. As crianças do vilarejo riem, chamam-me o homem que carrega o céu nas costelas. Gosto do nome. Gosto de pensar que quando eu morrer, vão enterrar esse osso comigo e que dentro de 1000 anos alguém o vai encontrar, vai olhar através das fendas e vai ver as mesmas estrelas, agora um pouco mais para o oeste. E assim, sem querer, terei virado um novo disco de nebra, feito não de bronze, mas de medo e de esperança. O ventro agora arrefece, o fogo apagou-se, só restam brasas que piscam como supernovas antigas. Acabo de ver um meteoro rasgar o céu, deixando um rasto verde que demorou 3 segundos a desaparecer. Não era um meteoro. Era uma estrela que finalmente se cansou de ser céu e decidiu virar areia. Amanhã, quando o sol nascer, vou procurar o seu cadáver. Vai estar lá, pequeno, preto, frio, misturado com milhões de outros grãos que já foram luz. Vou guardá-lo no mesmo saquinho que trouxe de Lisboa e vou levá-lo para casa, para que o meu terraço também possa ter um pedaço de céu que caiu. E quando daqui a 1000 anos alguém olhar para cima e perguntar: onde foi parar aquela estrela? Eu estarei lá, na forma de pó, a sussurrar, aqui, entre os meus dedos, a dormir. O vermelho queima antes de chegar aos olhos. Quando apontei o binóculo para o ombro esquerdo de Orion, senti primeiro o calor na face, depois o bater descompassado do coração. Betelgeuse. Uma palavra que soube desde miúdo a sabor de rebuçado de morango, mas que agora me sabe a ferro em brasa. Durante 30 anos achei-a ali, igual, firme, a lanterna que guia os pastores do inverno. Há 3 noites desapareceu. Não por completo. Restou um ponto tênue, como quem apaga um charuto e deixa a brasa a pairar no escuro. Fechei a cara contra o ocular e chorei sem saber se chorava o fim da estrela ou o fim da minha infância. Comprei um bilhete de avião para as Canárias na hora seguinte. Precisava de céu, limpo, de altitude, de ar tão rarefeito que a dor ficasse também sem oxigênio. Subi ao Teide com uma mochila vazia, só para encher de Betelgeuse. A 4.000 metros, o coração bate mais devagar, mas bate mais alto, como se cada batimento quisesse saltar fora do peito. Instalei o pequeno telescópio refractor no cume, ao lado das baterias que gelavam nas mãos. O céu parecia vidro preto fosco. As estrelas, grãos de sal derramados por uma criança impaciente. Apontei, foquei, respirei.
ela estava lá outra vez, mas diferente. Mais baixa, mais trêmula, como quem regressa da guerra sem pernas e tenta fingir que ainda sabe dançar. Lembro-me do primeiro dia em que a desenhei no caderno de astronomia do pai. Tinha 9 anos, caneta esborrachada, língua na boca por concentração. O pai disse: ela é tão grande que, se a pusermos no lugar do Sol, engoliria Júpiter. Eu imaginei um sol vermelho a roçar nas janelas da escola, a derreter o gelado do bar da esquina, a fazer estalar o asfalto. Desde esse dia, guardo a frase como um amuleto. Betelgeuse não morre, só muda de nome. Mas nomes não bastam quando o olho se apaga. No observatório do Teide encontrei um astrônomo alemão, olhos azuis de giz, que estudava a estrela há 40 primaveras. Contou-me que a bolha externa da supergigante já se desprendera, que o vento estelar sopra a 10 milhões de quilômetros por hora, que o centro contrai como punho apertado antes do murro. Pode ter explodido há 6 séculos, disse ele, e ainda não sabemos. A luz viaja mais devagar que a notícia, e a notícia mais devagar que o medo. Ofereci-lhe café de termo. Ele ofereceu-me gráficos que pareciam eletrocardiogramas de um coração doente. Quando se despediu, entregou-me uma pequena lasca de vidro vulcânico. Leva é do mesmo material que os grãos de poeira que Betelgeuse vai espalhar quando morrer. Já estás a carregá-la contigo. Desci sozinho ao mar. O vento soprava do nordeste e trazia cheiro a algas queimadas. Senti-me grão de areia dentro de um saco de areia maior, e o saco a ser sacudido por mãos invisíveis. Na praia de El Médano, deitei a toalha sobre as pedras vulcânicas e fiquei de olhos fixos no céu, ainda cor de limão. Quando escureceu, o vermelho voltou. Betelgeuse piscava, mas cada piscar demorava mais, como se a estrela respirasse por apneia. Lembrei-me da avó a dizer que quem pisca demora está a ver-se ao espelho do outro lado. Perguntei em voz alta se ela me via. A resposta foi um aeroporto a passar, alto, apagando 3 estrelas na sua travestia de luz. Comprei um pacote de bolachas de chocolate e parti-as em pedaços iguais ao número de dias que faltam para o solstício. Comi uma a cada piscar de Betelgeuse. Quando acabaram as bolachas, ainda faltavam 3 piscas. Entendi que o tempo da estrela não é o tempo dos biscoitos, nem o tempo dos aviões, nem o tempo dos netos que ainda não nasceram. O tempo da estrela é um fio de nylon esticado entre 2 pontos que não existem ainda: o do estalo inicial e o do estalo final. E nós, pobres de carne, estamos pendurados nesse fio como contas de um colar partido, a rolar sem saber para que lado cairá o último pescoço. De madrugada, voltei ao Teide de carro alugado. Parei a meio da estrão, apaguei os faróis, pus a cabeça no tablier. O motor foi arrefecendo, o metal a crepitar como se também ele tivesse medo. Olhei por cima do volante e vi o vermelho a crescer. Não era Betelgeuse a ficar maior. Era a minha retina a dilatar-se, sedenta de luz que sabe que vai acabar. Senti então um arrepio que não vinha do frio, vinha do futuro. Imaginei a notícia a chegar daqui a 500 anos. Estrela explode, lua cheia iluminada por 2 luas. Imaginei os netos dos netos a olhar para cima e a perguntar qual era o nome da estrela que já não está. E alguém, numa língua que já não é português, a responder: era o ombro do caçador, era a lâmpada do inverno, era o coração do menino que a chorou antes de nascer. Guardo agora essa imagem como quem guarda bilhete de cinema. Não vale para entrar de novo, mas vale para lembrar que o filme existiu. Betelgeuse pode já ter explodido, e eu continuo a pagar renda, a torcer o capô do dente, a atender chamadas de operadora. Mas quando a noite cai
e o céu se arranja, eu sei que estou a ver um fantasma que ainda não sabe que é fantasma. E, nesse momento, sou mais vivo do que nunca, porque carrego dentro de mim uma estrela que morreu para que eu pudesse nascer para a tristeza, para a beleza, para a certeza de que tudo acaba e que tudo brilha antes de acabar. Amanhã voltarei ao terraço de casa, em Lisboa, com o mesmo binóculo de 9 anos. Vou apontar para o ombro de Orion e vou esperar. Se o vermelho desaparecer de vez, fecharei os olhos e sentirei o murro no ar. A onda de choque a atravessar a galáxia, a poeira a semear-se em novos mundos, o ferro a correr nas veias de futuros poetas. E se ainda estiver lá, continuarei a contar os piscares, a comer bolachas invisíveis, a ensinar as crianças do prédio que há um monstro vermelho no céu, que nos observa com olhos de fogo, mas que, por enquanto, ainda nos deixa brincar às escondidas. Porque viajar ao passado, neste caso, é olhar para algo que talvez já não exista, e mesmo assim sentir que ele ainda nos abraça. Betelgeuse é a avó que ainda não partiu, o pai que ainda não chegou, o eu que ainda não fui. E quando ela finalmente se despedir, a luz que partirá terá o meu nome escrito na cauda, como quem assina uma carta que ninguém vai ler, mas que todos vão sentir. A luz que me entra pelos olhos agora vem de Alexandria, mas não é a luz do farol, é a luz que Hipatia respirou quando morreu. Sinto-a como um ardor frio, um fio de prata que me corta a garganta ao engolir. Estou deitado no convés de um barco de pesca que se tornou observatório improvisado, atracado ao cais de Abukir, onde o mar se lambuzou do sangue dela há 1600 anos. A água está tão preta que reflete a Via Láctea como se o céu tivesse caído dentro de si próprio. Eu abro o livro que trouxe. Não é um livro, é um pedaço de pele de cabra que comprei a um antiquário cego no bazar de Khan el-Khalili. E entre 2 páginas encontro um cabelo ruivo, fino, enrolado como uma espiral de ouro. Hipatia? Não, é meu, mas poderia ser dela. A ciência diz que os genes não mentem, mas a saudade inventa ancestralidades. Quando eu tinha 12 anos, a professora de história contou-nos que a biblioteca de Alexandria ardeu. Eu levantei a mão e perguntei se as ideias também queimam. Ela respondeu que não, que as ideias voam. Mentiu. Eu sei porque, há 3 noites, vi uma mariposa a arder no candeeiro do meu quarto em Lisboa. Quando a apanhei, as asas transformavam-se em cinzas de papiro, e entre os restos havia um símbolo grego, C, teta, a sigla de Theos, Deus, mas também de Thanatos, morte. A mariposa era um scroll que ninguém rolou. Deixei-a cair dentro de um copo de água. A água ficou turva, leitável. Bebia. Desde então, sonho com teoremas que não existem e acordo com a boca a saber a tinta de séculos. Alexandria hoje cheira a chá preto e a gasolina, mas se fechares os olhos, consegues ainda sentir o perfume de papiro úmido e de cera de vela. Eu fechei os olhos durante 7 minutos, o tempo que a Hipatia demorou a morrer, segundo os cânicos que a apedrejaram com telhas partidas. 7 minutos são 7 séculos, quando os vives deitado no mesmo lugar onde ela caiu. Eu fui lá. É agora uma estação de autocarros. No chão, há um mosaico moderno que representa uma mulher de olhos vazios a segurar um astrolábio. Ninguém para ver. Eu parei. Encostei a testa ao vidro quente e senti o bronze do astrolábio a vibrar, como se ainda estivesse a medir a distância entre a terra e o céu. A medição nunca acabou. O resultado está escrito na minha retina. Infinito menos 1, o número exato de livros que se perderam quando o fogo lambeu os estantes.
Dizem que foram 700 mil rolos. Eu tentei contá-los um por um, mas os dedos não alcançam. Então inventei um método. Cada vez que piscar, perco um livro. Calculei. Pisco 17 mil vezes por ano. Em 40 anos, perco 680 mil. Faltam 20 mil para o total. Decidi não piscar mais. Fiquei com os olhos abertos durante 3 horas, até as lágrimas se tornarem salgadas, como o mar de Alexandria. Quando finalmente piscar, vi um livro a cair dentro do meu olho. Era o Sobre as Cônidas, de Hipatia. Li-o no escuro da minha cabeça, às apalpadelas, e descobri que o cone não é apenas uma figura geométrica. É a forma exata da saudade. Larga na base, onde se acumulam os dias, estreita no vértice, onde se perde o nome de quem amamos. No museu local, há um fragmento de papiro que ninguém consegue decifrar. Eu fui lá 10 vezes, sempre às segundas-feiras, porque à segunda-feira o guarda está de mau humor e não olha para ninguém. Na 10ª visita, levei uma lanterna ultravioleta. Acendi-a por cima do papiro e as letras apareceram, esverdeadas, como estrelas que só se veem no escuro total. Diziam: o céu não está em cima, está dentro do peito de quem o olha. Assinei embaixo: Hipatia, 415 d.C. Mas a tinta era fresca, ainda cheirava a limão. Percebi então que o tempo não é uma linha, é uma roda, e que eu estava a passar pelo mesmo ponto onde ela passou, só que em sentido contrário. Quando saí, o guarda olhou para mim e disse: cuidado com o que lês. Os livros leem-nos de volta. Ele tinha razão. Nessa noite, o papiro visitou-me no sonho e leu-me em voz alta. Quando acordei, tinha uma página do meu próprio coração arrancada, em branco. Há quem diga que Hipatia nunca existiu. Eu já tive dúvidas. Mas ontem, ao limpar a gaveta onde guardo as cartas que nunca enviei, encontrei um envelope com o meu próprio endereço, escrito com letra de caligrafia antiga. Dentro, apenas um fio de cabelo ruivo e uma nota. Continua a olhar para cima. Eu continuo a olhar para dentro. Não havia remetente, mas o envelope cheirava à biblioteca. Pó, cera e um toque de almíscar que só as mulheres do Mediterrâneo usavam antes de Cristo. Guardei o cabelo dentro de um livro de astronomia. Quando o fecho, ouço um estalo seco, como se uma estrela se apagasse. São os livros a fecharem-se sobre si próprios, a proteger-se do fogo que ainda arde, invisível, entre as páginas. Comprei um astrolábio réplica no souk. O vendedor, um copta de olhos azuis, jurou que foi fundido com o mesmo bronze que o de Hipatia. Paguei o que pediu, mais €1 pela bênção. Quando o segurei pela primeira vez, senti-o quente, como se tivesse acabado de ser tirado do fogo. Aponte-o para o céu, e no lugar de Sírius, vejo o rosto dela. Não o rosto que os mártires apagaram, mas o que os manuscritos conservaram. Traços finos, olhos de matemática, boca de quem nunca gritou. Fiquei ali, no meio da rua, a apontar o astrolábio para o céu, até um polícia me pedir para avançar. Expliquei-lhe que estava a medir a distância entre o presente e o passado. Ele riu, mostrou-me a sua pulseira de silicone com o nome da filha escrito em árabe e disse: mede também a minha, ela está a crescer mais depressa que o universo. Apertei-lhe o ombro e segui. Quando olhei para trás, ele também estava a apontar o braço para cima, como se descobrisse que o céu é um espelho que reflete o que perdemos. Na madrugada em que o navio zarpou de volta para Lisboa, fiquei sozinho no convés. O capitão acendeu a luz de navegação, vermelha, e por um segundo, o mar transformou-se numa página de papiro coberta de tinta líquida. Vi, escritas todas as equações que Hipatia deduziu, todas as estrelas que catalogou, todos os mitos que desmentiu.
A tinta escorria para o fundo do mar, onde os polvos aguardam em sacos de sépia. Quando o sol nasceu, a página desapareceu, mas a tinta ficou dentro de mim. Cada batida do coração é um ponto, cada suspiro é uma vírgula. Escrevo agora, deitado na cama, com o astrolábio sobre o peito, a apontar para o teto como se fosse o céu. A agulha não se move, não precisa. O norte é onde ela está, e eu, ao procurá-lo, encontro-me sempre a mim mesmo, 7 séculos mais tarde, ainda a tentar aprender a língua que as estrelas falam quando ninguém as ouve. Fechei os olhos agora mesmo. Dentro da pálpebra esquerda há uma biblioteca em chamas. Na direita, uma mulher a apagar o fogo com as mãos nuas. Quando as abro, as 2 imagens fundem-se numa só. Eu, a segurar um livro que não arde, porque é feito de água. A água é o mar de Alexandria, que engoliu as cinzas e as transformou em sal. O sal é a memória que nunca seca. E quando eu chorar, as lágrimas serão a nova biblioteca, flutuando sobre o mundo, prontas a cair sobre quem as quiser ler. Até lá, continuo a olhar para cima, a saber que cada estrela é um livro que nunca se fecha, e que, em algum lugar da Via Láctea, Hipatia ainda gira, como uma estrela de neutrinos, a ensinar silêncio a quem finalmente aprendeu a ouvir. As estrelas estão a fugir. Não é um grito, é um sussurro que ouço há anos, cada vez mais baixo, como quem se despede sem querer acordar o cão. Ontem, ao fechar a janela do quarto, vi a ursa maior deslocar-se um dedo para a esquerda em relação ao telhado do vizinho. Não foi o telhado que mudou, foi o céu. O meu neto, se nascer dentro de 50 anos, não verá a mesma figura que eu desenhei com o dedo na noite de agosto de 1998, quando ainda acreditava que as constelações eram tatuagens que o universo usava para se lembrar de quem foi. Ele verá uma mancha de luz solta, um corte e costura mal feito, um quebra-cabeças com peças que se perderam no caminho. E eu não estarei lá para lhe dizer que a culpa não é do céu, é do tempo que corre mais depressa que a luz. Começou com uma fotografia. Estava a arrumar a arrecadação quando encontrei o envelope Kodak amarelo, cheio de provas de 1990. Na última, estou deitado no campo de trigo da aldeia paterna, os braços abertos como quem quer abraçar o mundo. Acima de mim, a Via Láctea despeja-se num leite grosso, tão denso que parece que posso beber. Segurei a foto contra a lâmpada LED da cozinha e comparei. O leite agora é mais aguado, menos salgado, menos nosso. Peguei numa caneta e marquei as posições de 3 estrelas: Vega, Deneb, Altair. Desloquei-me para o terraço, apontei a câmara, repeti o disparo. As 3 estrelas mudaram de casa. Não muito, 1 milímetro de régua, mas o suficiente para que o meu estômago embrulhasse, como quando percebi que o meu pai tinha envelhecido num só dia. A precessão dos equinócios, dizem os livros. Eu chamo-lhe fuga colectiva. O céu está a mudar de pele, e nós, aqui embaixo, continuamos a comprar cremes anti-rugas para o rosto, esquecendo-nos de aplicar um bom creme na abóbada celeste. Fui ao planetário da cidade, aquele que parece um ovo gigante, partido ao meio. Senti-me dentro de um olho cego. O astrônomo, um homem de voz doce como mel tóxico, projetou no teto o céu de daqui a 100.000 anos. As constelações estavam desfeitas. Órion perdeu o cinto, Cassiopeia abriu-se em leque, a ursa virou um carrinho de bebê desgovernado. Perguntei-lhe se haveria alguém para ver isso. Ele respondeu que sim, mas não será ninguém de quem eu goste. Serão humanos que já não falam português, talvez nem falem de boca. Talvez tenham olhos de câmara de segurança e memorizem o céu como um ficheiro .zip. Saí dali com a sensação de ter assistido ao funeral de alguém que ainda não morreu, mas que já não me reconhece. Comprei um planisferio antigo
numa loja de velharias em Coimbra. O papel é tão frágil que se desfaz ao toque, como se cada estrela quisesse voltar ao pó. A data impressa é 1923. As linhas do horizonte traçam um mundo que já não existe. Lá estão as colônias, os impérios, os oceanos com nomes de reis. E lá está o céu, intacto, arrogante. Segurei o disco contra o céu real e vi a diferença. Em 1923, Polaris ainda era da Estrela do Norte. Hoje já não é. A Terra abanou a cabeça, desatou a rodar como uma criança com tonturas, e o eixo fugiu 7 graus. Dentro de 2000 anos, a estrela que os navegantes usavam para atravessar oceanos será apenas uma recordação no meio de um mar de estrelas que não pediu para ser recordada. Pergunto-me se os capitães dos futuros navios, se houver navios, se houver mares, terão de aprender novo vocabulário para não se perderem no mesmo lugar onde os avós souberam encontrar-se. Lembro-me de uma noite em Moçambique, em 2012. Estava deitado na praia de Vilanculos, a areia ainda quente do dia, o ouvido colado a uma concha que sussurrava: volta para trás. O céu era tão negro que parecia pintado com tinta de carvão molhada. A minha companheira de então, uma bióloga que sabia nomes latinos de todas as estrelas, apontou para o sul e disse: aí está a Cruz do Sul, mas daqui a 200 anos ela vai embora. A Terra vai rodar tanto que a cruz desaparecerá por baixo do horizonte, e os filhos dos teus filhos terão de inventar nova cruz para carregar nos ombros. Rimos, porque parecia um problema de outra galáxia. Mas agorro, quando abro os olhos às 3 da manhã e vejo a cruz ainda agarrada ao céu, como quem se agarra a um penhasco, sinto o peso da promessa quebrada. Ela vai cair e ninguém a vai apanhar, porque ninguém se lembra de olhar para baixo. Fui ao encontro do meu professor de física do secundário, ainda vivo, com 92 anos e um riso que parece engolir o tempo. Levei-lhe 2 fotografias, uma do céu de 1960, outra do céu de 2024. Colocou-a sobre a mesa de madeira maciça, sob a lâmpada de abajur, e moveu os óculos para o cimo do nariz. Vês? Disse ele, apontando para o vazio entre as estrelas. Aqui, em 1960, havia uma estrela que já não está. Não morreu. Foi-se embora. A galáxia é uma estrada de alta velocidade e nós estacionamos no passeio a ver os carros passar. Perguntei-lhe se havia maneira de pedir às estrelas que ficassem. Ele respondeu que sim, mas era preciso aprender a linguagem do silêncio. Quando conseguir escalar o corpo inteiro, talvez uma estrela te ouça e decida ficar por pena. Mas não contes com isso. Elas têm pressa de ser outra coisa. Noite passada, fui ao cimo do prédio onde moro. Levei comigo uma garrafa de água e um pedaço de pão rancoso. Senti-me no limiar de 2 mundos. O da cidade, com os seus LED azuis que apagam o céu, e o do céu, com as suas estrelas que tentam apagar a cidade. Estendi o braço, fechei um olho, e com o indicador tracei as linhas que ligam os pontos. O triângulo de verão, o quadrado de Pegaso, o pentágono de Auriga. Cada figura estava ligeiramente torta, como um quadro que caiu da parede, e ninguém se deu ao trabalho de endireitar. Perguntei em voz alta se alguém se importava. O vento respondeu com o cheiro a frito que subia das cozinhas dos restaurantes. As estrelas não responderam. Estavam ocupadas a arrumar as malas para a grande viagem. Comprei um bilhete para o Chile, para o deserto de Atacama, onde o céu ainda é dono da casa. Cheguei a San Pedro de Atacama ao entardecer, o ar tão seco que a pele estala. Instalei-me num observatório improvisado, uma tenda de campismo e um telescópio de segunda mão que comprei a um sueco que desistiu de ver o céu, porque as estrelas não gostam de mim. Durante 7 noites,
fotografei o mesmo pedaço de céu, sempre à mesma hora, sempre com a mesma lente. Quando sobreponho as imagens num software que não entendo, vejo o deslize. As estrelas movem-se como formigas num formigueiro atingido por um raio. A minha impressora, ao vomitar o papel, pareceu chorar. As figuras estão desfeitas, os mitos despedaçados, os deuses a fugirem de casa sem deixar a chave. Pendurei as fotos na parede do quarto de hotel. A empregada de limpeza entrou, olhou e perguntou se era arte moderna. Respondi que era um retrato de família. Ela sorriu, mas saiu a correr, como quem vê um fantasma que não sabe que é fantasma. Ontem, liguei a televisão e vi uma notícia sobre uma startup que quer gravar constelações em satélites para que, quando o céu real falhar, possamos ligar uma aplicação e ver as estrelas de plástico a piscar no ecrã do telemóvel. O CEO, um miúdo de 20 anos com óculos de armação grossa, disse: "O futuro não precisa de céu, precisa de interface." Desliguei a televisão, fui ao quarto, abri a janela e gritei para o vazio: "Eu preciso de céu." O vazio respondeu com um eco que soava a interface. Fechei a janela, tapei os ouvidos, mas a palavra continuou a bater dentro da cabeça como um martelo a tentar cravar uma estrela numa parede que já não aguenta mais tachos. Deitei-me no chão da sala, apaguei todas as luzes e deixei que o escuro me cobrisse como uma manta pesada. Respirei fundo, contei até 30.000, como aprendi numa aula de meditação que nunca funcionou. Quando abri os olhos, vi uma única estrela a atravessar o teto. Não era uma estrela, era o reflexo do meu próprio olho no espelho do corredor. Mas por um segundo, pareceu real. E nesse segundo, percebi que o céu que os meus netos não verão, talvez não seja o céu que desaparece, mas o céu que nós deixamos de ser capazes de ver. A culpa não é das estrelas, é dos nossos olhos que se esqueceram de olhar sem pedir nada em troca. Quando o segundo passou, fechei os olhos outra vez. E no escuro absoluto, desenhei com o dedo a figura que me ensinaram na infância: a ursa, o caçador, o leão. Eles ainda estavam lá, dentro de mim, onde o tempo não ousa tocar. Talvez seja esse o único céu que sobreviverá. O que carregamos dentro, como um segredo que não sabemos que estamos a guardar para os filhos dos filhos, que ainda não sabem que precisam de segredos. Fecho os olhos e o céu inteiro se encolhe dentro de mim. Andrômeda, Nebra, a supernova de 1054, Nabta Playa, o Saara inteiro, Betelgeuse, Hipátia. Tudo vira um sopro quente que me atravessa o peito e sai pela testa em forma de estrela. Percebo que viajar no tempo não é mudar de lugar. É deixar que a luz que já morreu me encontre viva por um segundo, antes de adormecer. Se quiseres sentir o mesmo, inscreve-te agora e vem comigo na próxima noite. Eu guardo um canto escuro no olho para quem se atrever a olhar.